Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Lei da Gratidão. Hoje, capítulo 9, Lei 9, do livro O Poder Cósmico da Mente, de Joseph Murphy. A Grande Lei do Amor. Se você puder curtir, compartilhar e se inscrever, ficarei muito grata e muito feliz também. Vamos à leitura? Se você quer permanecer sadio, vigoroso e forte, tem que compreender que só há um poder indivisível cuja origem é amor. Contra esse poder, nenhuma oposição prevalece. Trata-se do princípio da vida, onipotente, que já venceu todas as oposições desse mundo e segue com suas conquistas. Compreenda que você é uno com esse poder, que é Deus. Nesse momento, você se encontra sintonizado com ele e forças poderosas virão em sua ajuda. O amor tem sempre um objeto. O amor precisa de um objeto. O amor é apego emocional. Você pode apaixonar-se pela música, pintura, um grande projeto, uma causa ou um ideal. Pode ainda se sentir emocionalmente atraído pelas verdades eternas ou pelas ciências e numerosas outras atividades, pessoas ou coisas. Einstein amava o princípio da física, que lhe revelou seus segredos. É isso que o amor faz. Os astrônomos se apaixonaram pela ciência da astronomia e constantemente nos revelam novos segredos dos céus. O quanto você deseja se tornar uma pessoa diferente? Quer abandonar a velha identidade com seus falsos conceitos e ideias enganosas? Está disposto a aceitar novas ideias, imagens e pontos de vista? Você é uma pessoa aberta e receptiva? Se é, precisa renunciar aos ressentimentos, rancores, irritações, medos, ciúmes e ódios. Vamos supor que você queira viajar de Los Angeles para Nova York. O primeiro e indispensável passo seria deixar Los Angeles. De maneira análoga, se quer ser uma nova pessoa, terá que, em primeiro lugar, se descartar os medos e ódios, focalizando a atenção nos conceitos de harmonia, saúde, paz, alegria, amor e boa vontade, a fim de desfrutar a alegria de viver. Por que um ator fracassou 3 vezes? Sam marcou uma consulta comigo e me disse o seguinte: sou ator. Na próxima semana vou ter oportunidade de abrir caminho para uma carreira na qual sempre sonhei, mas tenho certeza que vou fracassar. O que deixa tão convencido disso? Perguntei. Se lhe deram essa oportunidade, foi por alguma razão, certo? Acontece que eu sou o tipo ideal para esse papel, respondeu. Mas me submeti antes a teste para papéis importantes, 3 vezes. Em todas essas ocasiões, tive a sensação de que ia fracassar. E em todas elas, o papel foi dado a outra pessoa. A sensação estava correta. Essa é uma maneira de interpretar o que aconteceu, respondi. Outra é compreender que a convicção e a imaginação se concentraram no fracasso. Nada nasce do nada. O fracasso ocorre por muitos motivos. Um deles, talvez o mais importante, é a convicção de que é inevitável. O Senhor está dizendo que fracassei porque pensei que ia fracassar? Perguntou Sam. Eu nunca havia pensado nisso, mas, agora que o Senhor falou, me parece muito óbvio. Se quer deixar que seus talentos floresçam, continuei, terá que cortar a ligação com o fracasso. Terá que se permitir criar um laço emocional com uma nova visão de si mesmo, uma visão de sucesso. A prece que levou Sam ao triunfo. Por sugestão minha, Sam, 3 ou 4 vezes por dia, se fechava no quarto, onde não seria perturbado, acomodava-se confortavelmente numa poltrona e relaxava inteiramente o corpo. A inércia física tornava sua mente mais receptiva às seguintes afirmações:
Estou inteiramente relaxado e à vontade. Estou concentrado, sereno e calmo. No teste, tenho um desempenho perfeito, majestoso, glorioso. O diretor me parabeniza, minha mente está em paz. Sam seguiu essa técnica todos os dias durante uma semana, especialmente à noite, antes de dormir. Ao chegar o momento do teste que tanto temera, representou com perfeição o papel, como se vira fazendo nas afirmações. Foi escolhido e o filme se transformou no primeiro passo do que veio a se tornar uma carreira vitoriosa. O amor a Deus e o que significa. As palavras Deus e bem são sinônimos. Quando você está mental e emocionalmente, se torna uno com a honestidade, integridade, justiça, boa vontade e felicidade. Está amando a Deus, porque está amando o que é bom. Ama a Deus quando se sente fascinado, absorvido e cativado pela grande verdade de que Ele é único e indivisível. Amar a Deus é dedicar fidelidade, lealdade e devoção ao único poder, recusando-se a reconhecer outro no mundo. Quando você, de forma definitiva e integral, aceita que Deus realmente é onipotente, da maneira mais prática e literal e comum, então o está amando, porque é leal ao único poder. De vez em quando, sente-se tranquilamente e pense sobre esta, que é a mais vital, fascinante e a maior de todas as verdades. Deus é o único poder e tudo aquilo que tomamos conhecimento é parte da maneira como ele se manifesta nesse mundo. Amor e medo não podem viver sob o mesmo teto. Eu estava dando uma série de palestras em Colston Hall, em Londres, quando fui procurado por uma moça chamada Beatrice. Ela me contou que concluíra recentemente um curso em uma famosa escola para atores e atrizes, continuou. Ouvi o Senhor dizer que o amor e o medo não podem viver juntos. Adoro teatro, mas vivo cheia de medo. Tenho medo de não ter valor, de que meu talento seja limitado demais. Devo desperdiçar o tempo de diretores em testes? Há tantos outros mais qualificados do que eu. Minha impressão é que você aceitou por completo uma ideia modesta demais sobre si mesma, respondi. Se eu lhe mostrar um conceito mais nobre, carinhoso e admirável de si mesma, acha que poderia aceitá-lo e adotá-lo? Tal conceito está próximo, à espera de sua atenção e interesse, e sofre como uma criança órfã, com o seu descaso, como você também sofre, como um pai que perdeu um filho. Os olhos de Beatrice se encheram de lágrimas. Que triste! Exclamou. Claro que sim, eu o aceitarei e amarei. Ele tem um nome? Tem sim, respondi. Seu nome é Eu Superior, ou Presença de Deus em você. Beatrice passou a meditar no fato de que tinha possibilidades quase ilimitadas de desenvolvimento. Reconheceu a existência em si de poderes jamais haviam sido liberados. Regular e sistematicamente começou a afirmar o seguinte: por meio do poder de Deus que flui através de mim, posso fazer qualquer coisa. Deus pensa, fala e age através de mim. Eu sou uma atriz maravilhosa, bem-sucedida. O infinito é sempre bem-sucedido, e eu sou una com ele. Sou filha de Deus, e o que é verdade sobre ele é verdade sobre mim. Quando o medo e a preocupação surgirem em minha mente, eu os afastarei com conhecimento de que o amor de Deus satura minha alma e que Ele está comigo neste instante. Desde este dia, a carreira de Beatrice decolou. O poder de Deus lhe despertou a imaginação. Alcançou seus sentimentos, deixando-a fascinada
pela ideia de ser uma grande atriz. Esse amor a levou a se tornar una com seu ideal, sem que ela tentasse controlá-lo. O ideal cativou e isso é amor. Então, todo o medo desapareceu, foi engolido pelo amor, porque o amor e o medo não podem viver sob o mesmo teto. O amor vence o ciúme. Shakespeare escreveu: ó, guarda-te do ciúme, do monstro de olhos verdes, que escarnece da carne de que se alimenta. Milton, por sua vez, escreveu: o ciúmes é o inferno do amante ferido. O ciumento envenena seu próprio banquete e em seguida o devora. É um veneno mental, cuja causa é o medo. O ciúme exige dedicação exclusiva e não tolera rivalidade. Além disso, mantém-se suspeitosamente atento à fidelidade do marido, esposa, amante ou amigo. Basicamente, o ciúme tem origem de um sentimento profundo de medo ou desconfiança de outra pessoa, além de culpa e insegurança. Um jovem chamado Steven me contou que sua esposa era insanamente ciumenta. Ela vive me acusando de ter amantes, disse ele. Não posso jurar que jamais me senti atraído por outras mulheres, mas nunca cometi adultério. Joyce, porém, está inteiramente convencida de que tem uma rival. E o que a deixa tão convencida disso, já que está inteiramente errada? Perguntei. Ele sorriu amargamente. Ela tem uma fonte infalível de informação, disse ele. A tábua Ouija. A pedido de Steven, tive uma conversa com sua esposa. Expliquei-lhe detalhadamente que o subconsciente é que lhe confirmava as suspeitas e o ressentimento contra o marido. Ela começou a perceber que era a sua mente profunda por meio de movimentos imperceptíveis dos dedos que operava o tabuleiro, ou seja, ela estava simplesmente conversando consigo mesma. Por sorte, Joyce era suficientemente honesta para reconhecer seu erro. Ela e o marido assumiram o compromisso de enviar um ao outro pensamentos de amor, paz e bondade. Essa boa vontade dissolveu as atitudes negativas e trouxe paz onde antes reinava a discórdia e a suspeita. A explicação foi a cura. Ela aprendeu a confiar no marido e quando o amor e a confiança existem, não há ciúme. O Senhor concede riquezas. O pensador substitui na Bíblia a palavra Deus por lei, isto é, a lei da mente subconsciente que multiplica tudo que nela é depositado. Em suma, é a lei impessoal de causa e efeito. Recentemente expliquei a um corretor de imóvel chamado Josh o significado das palavras: o Senhor concede riquezas. Nos últimos 2 meses, ele não havia efetuado uma única venda. A razão disso era que vinha dando cada vez mais atenção aos aspectos negativos da situação em que se encontrava. Aos poucos, a conjuntura se tornou cada vez mais séria e, com isso, perdera prestígio com seus chefes. A saúde fraquejara, as finanças pioraram, surgiram doenças na família e, se isso já não bastasse, não conseguia fechar nenhum negócio. Josh descobriu que era muito mais fascinante, interessante e agradável pensar em sucesso, harmonia, riqueza, paz de espírito, satisfação e o melhor serviço aos clientes. Eu lhe dei a seguinte prece, sugerindo que se repetisse em voz alta, tranquila e suavemente, 5 ou 6 vezes por dia, até que conseguisse recondicionar a mente para o sucesso e a riqueza. Acredito no fundo do coração que posso prever harmonia, saúde, paz,
prosperidade e sucesso nos meus negócios. Destaco nesse momento em minha mente os conceitos de paz, harmonia, orientação, sucesso e prosperidade. Tenho certeza e acredito que esses pensamentos crescerão e se manifestarão em minha mente. Sou um lavrador e aquilo que semeio, eu colho. Semeio pensamentos divinos e essas maravilhosas sementes de sucesso, harmonia, prosperidade, paz e boa vontade me trarão automaticamente uma colheita maravilhosa. De forma regular, alimento e rego essas sementes ao pensar nelas com grande confiança. Sei que a minha mente subconsciente é como um banco que multiplica tudo que nele é depositado. Farei retirada dos meus frutos das sementes maravilhosas que deposito neste momento nele. Torno concreto esses pensamentos, lhes sentindo-os a realidade. Acredito na lei do aumento dos meus depósitos, da mesma maneira que as sementes colocadas no solo se multiplicarão 30, 60, 100 vezes. Tal como as sementes, meus pensamentos residem na penumbra de minha mente subconsciente e brotam do chão, tornam-se manifestos como condições, experiências e fatos. Penso frequentemente nisso e o poder de Deus está em meus pensamentos sobre o bem. Deus concede-me riqueza. Quando medo ou preocupações surgirem em sua mente, Josh imediatamente combatia, dizendo: Deus concede-me riqueza segundo estes pensamentos. Ao fim do mês, ele voltou a ser o que era e tinha mais trabalho do que podia dar conta. Como ela passou na prova. Suas palestras salvaram minha vida, disse Agnes, uma estudante universitária que compareceu a várias das minhas palestras que ministrei sobre os poderes da mente subconsciente. Eu estava enfrentando o maior pesadelo do calouro, uma prova de 3 horas de duração que era dificílima. Na véspera da prova, bastava pensar nela que me dava uma tremedeira nos joelhos. Tal era o meu medo. Eu simplesmente sabia que iria tirar nota baixa na prova. Tinha certeza disso. Mas não recebeu? Disse-lhe com um sorriso. Os olhos delas se arregalaram. Como foi que o senhor soube? Que tal coisa mais espantosa? Não levei. Tirei mesmo uma nota boa, e a razão disso foi que me lembrei do que o senhor dissera sobre o medo, que era um sinal para eu fazer algo. Resolvi enfrentá-lo, invertendo. Bom pensamento, respondi. Como fez? Conversei comigo, explicou ela. Repeti para mim mesma, o Senhor é meu pastor. Deus não pode ter medo. Deus está aqui, neste momento. Deus é a minha paz, é a minha força. Seu rio de paz flui através de mim. O amor de Deus reside em mim e expulsa o medo. Estou em paz. O equilíbrio e a harmonia de Deus estão aqui e respondo a todas as questões na prova de acordo com o contexto na ordem divina. A inteligência infinita me revela tudo o que quero saber e funcionou. Ao praticar a lei da substituição, Agnes, com fé em Deus e no bem, superou o medo. Não permaneceu paralisada com um intenso medo. Venceu-o e passou na prova com uma excelente nota. O medo não pode prejudicá-lo. Medos, preocupações ou pensamentos negativos de qualquer natureza não o prejudicarão, a menos que os cultive por muito tempo e os impregne com uma forte carga emocional. Em condições normais, passarão por você sem lhe causar dano. Potencialmente, no entanto, podem representar perigo, mas apenas se permitir que se manifestem.
não se tornarão reais a menos que os alimente com uma forte carga emocional. Nesse estágio, você começa a gravá-los na mente subconsciente e tudo que fica gravado se transforma em realidade. Torne-se um gigante espiritual. O medo é um pensamento agressivo dominante que se pavoneia de seu poder e intimidade. Persegue e obriga você a se submeter a seu domínio cruel. Você talvez tenha medo de encontrar esse malfeitor na mente. Talvez receie os resultados e hesite em enfrentá-lo e destruí-lo. O medo é uma sombra na mente, mantida pela ignorância e a cegueira espiritual. Quando você o ilumina com luz da razão e da inteligência, ele não pode suportar a claridade e desaparece. O estado de sua mente é o senhor de sua vida. É uma insensatez permitir que um monstro ignorante, cego e estúpido do medo o empurre de um lado para o outro e dirija seus atos. Considere-se inteligente demais, sabido demais para que isso aconteça. Sua fé em Deus tem mais poder do que o medo. O medo é o contrário da fé. Em suma, medo e fé na coisa errada, torne-se um gigante espiritual. Recorra à sua confiança em Deus e peça para que Ele lhe conceda força e poder. Agindo na vida convencido de quem está com Deus tem maioria, você descobrirá que está sendo protegido e orientado de todas as maneiras e assim vencerá inevitavelmente. Perdido na mata. Quando tinha 10 anos, perdi-me numa floresta. No início fiquei apavorado. Em seguida, comecei a dizer que Deus me guiaria e cuidaria de mim. Fui imediatamente tomado pelo impulso irresistível de seguir numa certa direção. Esse ímpeto ou tendência interior do subconsciente que segui era o correto. 2 dias depois, fui milagrosamente levado para os braços de um grupo de busca. Esse palpite era estímulo da minha mente subconsciente que sabia como sair da mata. Ao usar a mente subconsciente, lembre-se de que ela raciocina dedutivamente, vê apenas o objetivo, levando a uma conclusão lógica e sequencial. A natureza da premissa formulada pela mente consciente. Não combata o medo. Não combata o medo com medo. Em vez disso, enfrente-o com uma declaração categórica da presença e do poder de Deus. E ele se tornará impotente. Diga a si mesmo: o Senhor é a força da minha vida. De quem poderei ter medo? Está com medo de alguma doença que se apossou de você? Note que a ideia errônea pode se gabar, proclamar sua presença forte e intimidá-lo. Mas não deixe que o pensamento como esses intimidem e o abatam. Enfrente-os e vença-os agora. Compreenda que as doenças são criadas por sua própria mente e que nunca o atacam de fora. Você pode mandar para a mente ao aceitar que a presença curadora infinita que criou seu corpo cura-o neste momento, enquanto faz isso consciente e deliberadamente. Ocorre uma rearrumação dos padrões de pensamento em seu subconsciente e a cura acontece. Sua convicção atual lhe determinará o futuro e a vida que levará. O inimigo estava na mente. Estou com tanta raiva de Mary que poderia até matá-la. Essas palavras assustadoras foram ditas por uma jovem chamada Bernadette, sócia de um grande escritório de advocacia, que me procurou pedindo conselhos. Ela vive espalhando mentiras a meu respeito. Juro que,
Em certos dias, só consigo pensar nas maldades que deve estar aprontando contra mim. Você quer dizer que Mary controla seus pensamentos? Perguntei. Bernadette pestanejou e parou por um momento. Antes de responder, não exatamente, mais ou menos. Mais do que mais ou menos. Pelo que você diz, observei. Você está permitindo que essa pessoa atire do sério. Isso porque ele deu poder sobre você. Enquanto conversávamos, Bernadette veio a compreender que o problema que a afligia tinha origem em sua própria mente. Mary não era responsável pelo que Berenice pensava sobre ela. Não, a origem do problema estava nas imagens mentais e nos padrões de pensamentos que afligiam Bernadette. Ela permitia que o medo assumisse o controle de sua mente e a intimidasse, perseguisse e assustasse. Ainda assim, todo esse processo era pura criação sua. Era ela, sim, quem criava o próprio inimigo. Bernadette resolveu destruir o medo com razão espiritual. Saturou a mente com a verdade simples: Deus existe e sua presença satura minha alma e governa minha vida. Recusou-se a permitir que Mary lhe provocasse enxaqueca, indigestão, insônia e crises de nervosismo. Compreendeu que o suposto poder da outra mulher estava em sua própria mente e que ela era a mesma quem determinava a maneira como pensava. Ocorreu-lhe que ninguém mais tinha o poder de perturbá-la ou de lhe roubar a fé e a confiança em Deus e em todas as coisas boas. Bernadette teve uma cura mental completa. Sua prece predileta passou a ser a seguinte: Deus em ação em minha vida me traz beleza, paz, um lugar divino perfeito para mim e harmonia. Sou filha do infinito e da eternidade. Aproximo-me de Deus, meu Pai Celestial. Ele me ama e cuida de mim. Voltando-me para Ele, Ele sempre volta para mim. O sol se levanta e fogem todas as sombras. O bálsamo curativo do amor. Leia a prece maravilhosa a seguir. Ideal para expulsar o medo. Afirme com frequência essas verdades e você será envolvido por uma sensação de paz e tranquilidade. O amor de Deus flui através de mim nesse instante. Estou cercada pela paz de Deus e tudo está bem. O amor divino me cerca, envolve e abraça. Este amor infinito está gravado em meu coração e escrito em cada célula do meu corpo. Projeto amor em pensamentos, palavras e atos. O amor unifica e harmoniza todos os poderes, atributos e qualidades de Deus em mim. O amor significa alegria, paz, bem-aventurança e louvor. Amor é liberdade, abre as portas da prisão e liberta os cativos. Projeto amor para todos, pois todos representam o amor de Deus. Saúdo neles a divindade. Acredito que o amor divino me cura agora. O amor é o princípio orientador em mim e traz para a minha vida relacionamentos harmoniosos e perfeitos. Deus é amor e aqueles que permanecem no amor permanecem em Deus e Deus nele. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Pontos básicos a recordar. 1. O amor é apego emocional e precisa de um objeto. 2. Se quer realmente banir o medo, tem que se livrar de ciúmes, ódios, irritações e rancores. 3. Mude sua avaliação e suas expectativas em relação a si mesmo. Apaixone-se por seu eu superior. 4. O amor
e a fé e a lealdade a Deus.